Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 3P. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista. Olha, falar sobre economia, sim, falar sobre juros, inflação, preço do dólar, mas também é entender quem consegue guardar dinheiro no final do mês, quem tem que pegar ônibus para trabalhar e quem consegue comprar uma casa também. Tudo isso é sobre economia, é sobre educação financeira, investimento e dinheiro. Quem vem conversar com a gente hoje é a Gabriela Chaves, também conhecida como Gabi no Front. Ela vai traduzir todo esse economês para a nossa vida real, a partir de uma vivência e uma perspectiva de uma economista negra. Fica aí que o 3P começa agora. Gabriela Chaves, seja muito bem-vinda ao Papo de Preta Progressista. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Gabi, você como uma economista negra, eu quero logo começar te perguntando, o que muda na forma de analisar a economia quando você usa as suas experiências e as suas vivências, que historicamente foram excluídas da produção do conhecimento econômico? O que você traz? Eu trago a bagagem de mulheres negras que, apesar de não terem o reconhecimento econômico, sustentam esse país. Sustentam esse país através do trabalho, através do empreendedorismo, através da inovação que a gente cria, a partir da comunidade que a gente sustenta. Então, eu trago uma perspectiva feminista e negra para pensar a questão econômica, para pensar o projeto de desenvolvimento de país que vai, de fato, contemplar a maioria da população. Porque, no caso da economia brasileira, a gente está falando de um segmento que concentra muito poder e que é dominado por pouquíssimas pessoas dentro do nosso país. Então, a questão é, se todo mundo lida com a economia diariamente, por que só algumas pessoas podem opinar nesse assunto? E é essa provocação que eu trago, são essas reivindicações que eu trago para que pessoas que não tiveram herança, que não herdaram terras, empresas, pessoas que vêm da base da sociedade, das periferias, consigam construir dignidade e bem viver. Assim, nosso desejo é só esse. Então a gente está falando aqui que a economia ela é política também. Porque a economia é feita de escolhas. Existe a pobreza, existe a riqueza, existe o benefício e existe o trabalhador. Eu vou usar essa comparação aqui. Exatamente, assim, quando eu entrei na faculdade de economia, eu não sabia o que era economia, não tinha essa referência na minha família, mas eu consegui uma bolsa integral pelo ProUni numa universidade de ponta. E na primeira aula, a professora falou assim: a economia não é a ciência do dinheiro. A economia é a ciência que estuda a produção e distribuição de valor na sociedade. E isso mudou totalmente a minha percepção, porque eu comecei a ver que o problema não é a escassez de recurso, mas sim a distribuição. O Brasil não é um país pobre, pelo contrário, a gente tem um clima excelente, a gente produz a nossa própria comida, a gente tem muita terra, a gente tem muita natureza. A grande questão é que esses recursos estão concentrados na mão de pouquíssimas pessoas, né? O grande latifúndio, ele ocupa uma terra no Brasil que inviabiliza a produção da agricultura familiar, que inviabiliza que as pessoas consigam iniciar os seus negócios, consigam produzir alimentos de verdade. E aí a gente tem uma série de decisões que são políticas e que são tratadas como decisões técnicas. Eu acho que a economia, ela se apresenta como uma ciência exata, quando na verdade ela não é. Por que que ela não é? Porque uma ciência exata, por exemplo, a matemática, a física, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Assim como a lei da gravidade é a mesma em qualquer lugar do mundo. Agora, quando a gente fala de fenômenos econômicos, isso não é verdade. A inflação do Brasil é totalmente diferente
da inflação dos Estados Unidos, que é diferente da inflação da China, e, portanto, precisa de soluções diferentes. E eu acho que um grande problema que a gente vive no mundo é que existe um receituário neoliberal que foi vendido como a solução de todos os problemas de todos os países do mundo, quando cada país tem a sua especificidade, e o Brasil, como um país do sul global, que foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas durante o período colonial, é um país que não pode reconstruir a sua economia sem levar em consideração a questão racial e de gênero. Então, eu acho que tem uma questão também que é da gente questionar esse receituário que pensa que uma determinada cartilha vai funcionar para todas as economias. Porque isso não é verdade, a gente parte de pontos diferentes. O ponto de partida de uma economia de um país europeu é totalmente diferente do ponto de partida de uma economia como o Brasil. E a partir da perspectiva de raça, gênero e classe, olhando do sul global para a economia mundial, o que você propõe? O Brasil está errando muito na sua política econômica? Olha, a gente está vivendo um momento muito complexo do ponto de vista da economia mundial, porque a gente está vivendo uma transição de ciclo. A gente está saindo de um ciclo que a gente chama da unipolaridade, desse consenso que foi feito pós-Segunda Guerra Mundial, que garantia a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Esse processo ele tem chegado num esgotamento histórico. E, com isso, está nascendo novos arranjos em torno do que a gente chama de multipolaridade econômica. A gente sair de uma relação onde o dólar e os Estados Unidos determinam todas as transações econômicas e ir para um modelo onde as nações consigam transacionar entre si sem precisar passar pela mediação dos Estados Unidos e do dólar. Só que mudanças estruturais na economia levam tempo. E, nesse sentido, eu acho que o Brasil acerta muito de construir o BRICS, de convocar o Sul Global para um projeto de desenvolvimento autônomo. Acho muito importante o posicionamento do Brasil dentro da discussão de terras raras, porque hoje os Estados Unidos ele se viu extremamente dependente da China, que é o maior produtor de terras raras do mundo, e começou a investir muito no Brasil em busca desses minérios. E eu acho que a postura do Brasil de defender que essa é uma riqueza nacional que precisa ser preservada, até porque grande parte desses minerais raros está presente em terras quilombolas, em terras indígenas. Essa discussão ela é muito sensível dentro da nossa sociedade, né? E a economia internacional ela dialoga diretamente com a economia interna. Então, eu acho que a gente está num momento de transição, a gente está num momento que talvez dure 1, 2, 3 décadas de transição desse modelo de hegemonia norte-americana em direção a um modelo de multipolaridade, onde as nações consigam transacionar entre si sem passar pela intermediação do norte global. Sem a dolarização, que financia as guerras e favorece o imperialismo e todos os seus aliados mundiais. Gostei do que você falou sobre onde o Brasil acerta, olhando para fora. Agora, olhando para dentro, Gabi, qual é a nossa lição de casa em termos econômicos que são urgentes e necessários? Olha, quando a gente olha para a questão interna, a gente tem um trabalho muito intenso para fazer. O Brasil, ele é um dos países que tem a maior concentração de renda, o que gera uma desigualdade muito grande entre o topo da pirâmide e as pessoas que ganham menos. A gente tem um desafio muito grande relacionado à distribuição de terra. A necessidade de uma reforma agrária rural e urbana é eminente, porque há uma crise imobiliária em curso, onde as pessoas estão gastando e comprometendo metade do seu rendimento, às vezes até mais, com moradia. A gente precisa falar sobre a política de valorização do salário mínimo, porque essa política acompanhada do Bolsa Família e de outras políticas distributivas, foram fundamentais para o salto que a gente teve no início dos anos 2000 em termos de combate à desigualdade.
Hoje, a gente vê que políticas públicas como Bolsa Família, por exemplo, são extremamente importantes, mas não estão surtindo o mesmo efeito de combate à desigualdade social como fizeram no início dos anos 2000. E o motivo é que nos anos 2000 a gente tinha não só a política do Bolsa Família, não só a política de expansão das universidades, a gente também tinha uma política de valorização do salário mínimo, e isso garantia poder de compra real para as pessoas. A gente está vivendo um momento onde a inflação do Brasil ela se mostra enquanto estável, mas quando a gente olha o valor acumulado, a inflação acumulada dos últimos 5 anos versus o ajuste da renda, a gente vê um descompasso muito grande que faz com que as pessoas estejam extremamente insatisfeitas com a economia. Tá difícil se alimentar, tá difícil se vestir, tá difícil morar, tá difícil se locomover, porque a renda não está acompanhando todo esse processo de valorização da inflação. E é importante a gente falar isso porque a gente tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo. E essa taxa de juros, ela beneficia um grupo muito pequeno da sociedade brasileira, que é a classe rentista, que é a parte da população brasileira que tem herança, tem capital, para deixar esse capital rendendo dentro do mercado financeiro. Sem Só que fazer nada. sem fazer nada. Só que essa mesma taxa de juros, ela impossibilita que as pessoas façam financiamento imobiliário, ela encarece que as pessoas conquistem um móvel, um carro, tudo fica mais caro quando a taxa de juros está alta assim. Então, assim, nossos desafios econômicos, eles são imensos e eles passam desde a distribuição de renda, passam pela questão da política monetária no Brasil, que hoje se preocupa com a inflação, sem levar tanto em conta os impactos da taxa de juros no mercado de trabalho, e principalmente levar em conta quem é que paga o custo dessa taxa de juros alta, quem são as pessoas mais impactadas com essa taxa de juros alta. Além disso, eu acho que a gente tem um problema muito sério em termos das cadeias de valor global, assim, e da desindustrialização que o nosso país está vivendo. Essa taxa de juros altíssima, ela também desestimula completamente uma produção industrial, porque a pessoa pensa, eu vou pegar meu dinheiro, abrir fábrica, contratar funcionário, correr esse risco para que se eu tenho uma aplicação no mercado financeiro que me rende 14% ao ano sem eu fazer nada. Então, a gente está vivendo um ciclo que se retroalimenta, porque a taxa de juros prejudica a vida da população, prejudica a produção, e aí as pessoas têm menos emprego, e isso gera o que a gente chama de movimento recessivo, onde a economia começa a contrair. A gente precisa falar de uma retomada industrial no Brasil, porque até hoje, por exemplo, a gente tem a questão da geração neném, que são milhões de jovens brasileiros que não trabalham e nem estudam. E as pessoas costumam culpar esses jovens por essa situação. Mas olha para o mercado de trabalho. Não há empregos. A indústria, que era o setor que mais transformava a vida das pessoas, no sentido de que um menino que fazia Senai, que fazia um curso técnico, e entrava na indústria, ele ia conseguir garantir uma melhor qualidade de vida para a família toda, essa realidade ela não está acontecendo porque a indústria não está contratando. E ela não está contratando por conta dessa taxa de juros surreal. Então, eu acho que a gente tem um encadeamento de questões para endereçar que passam desde a macroeconomia à microeconomia. E essa é a questão. Mulheres negras têm projeto econômico para o Brasil. E é um projeto econômico que prioriza a dignidade do povo brasileiro. Se alimentar com 3 refeições por dia, com frutas, verduras, legumes, não deveria ser um privilégio. Mas no contexto que a gente está vivendo no Brasil, tá difícil para uma família manter uma alimentação com frutas e legumes, sabe? E eu acho que os nossos gestores econômicos, eles estão muito descolados da realidade do povo brasileiro. Eu acho que o ministro da Economia, ele tinha que todo mês fazer uma compra de mês
em alguma cidade do Brasil para entender a realidade de uma família, sabe? Então a gente tem pessoas totalmente desconectadas da nossa realidade que estão ditando os rumos da política econômica do Brasil, que estão ditando quem tem dinheiro. E tem todo esse discurso do terrorismo fiscal de que o Brasil está quebrado e que a solução é cortar gastos. Mas veja que isso nunca acontece quando é para socorrer o mercado financeiro, quando é para socorrer uma grande empresa que está passando por dificuldade financeira. Vamos olhar para quanto que o BNDES investiu na JBS, por exemplo. Então, assim, não tem dinheiro para quem? Não tem dinheiro pro quê? Porque é isso, semana passada, o governo Lula anunciou um pacote de bilhões para as empresas que foram afetadas pelo tarifaço. Só que esse mesmo tipo de política, por exemplo, para as famílias que são impactadas por desastres climáticos, esse mesmo processo não é tão rápido, né? Então, a grande discussão é: a economia está difícil para quem? Não há dinheiro pro quê? Porque a gente vive num país extremamente abundante. Sim. Gabi, você não acha que a economia olha muito para números e pouco para as pessoas? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ouve os dados do desemprego, né? É a menor taxa de desemprego. Quando a gente olha que o dólar baixou, obviamente que eu não vou colocar as taxas de juros, porque de fato elas são as maiores do planeta. Mas quando a gente olha para os números da macroeconomia, eles não estão tão ruins assim. Só que a vida dentro do supermercado é outra, exatamente como você explicou. Como transformar números em situação real, na vivência das pessoas, Gabi? Porque parece que os números não conversam com o supermercado, que não conversam com a feira e que também não conversam com o financiamento. Sim. Primeiro a gente entender que existe uma disputa em torno da economia que deveria se chamar de ciências econômicas, porque é um conjunto amplo de teorias que vão conformar. E dentro da economia existem dois polos, que é a ortodoxia e a heterodoxia, que são visões de ler a economia que estão em constante disputa. Então, a ortodoxia é essa vertente da economia que vai entender que a matemática, o instrumental, os números, são o elemento fundamental de tomada de decisão. Já a heterodoxia vai entender que os processos históricos, a questão histórica tem um peso muito grande na compreensão dos processos. As relações sociais têm um peso muito grande na compreensão dos processos. Então, basicamente, eu acho que é isso. A gente precisa ter pessoas preocupadas com a realidade da população que ganha menos, preocupada com a realidade de quem vive com 2 salários mínimos, porque não é a realidade hoje. E aí a gente tem uma inflação que é medida pelo aumento das coisas no geral. Só que o mais pobre, ele compromete quase toda a renda dele com moradia, alimentação e transporte. São esses aumentos os que mais pesam no bolso das famílias brasileiras. Então, assim, o desafio ele não é numérico, porque os números eles já apresentam também, ao mesmo tempo é isso, a inflação está controlada, o dólar caiu, mas o Brasil está vivendo um recorde de endividamento. A gente tem recorde de famílias endividadas e a gente tem recorde de mulheres endividadas. Então, eu acho que é uma questão também dos números que se seleciona olhar, porque os indicadores não são só positivos assim. Tem vários dados importantes, como, por exemplo, o estrago que as bets têm feito nas famílias, que são dados que não estão sendo considerados. E não estão sendo considerados por uma questão política. Ainda mais em ano de eleição, né, Gabi? Interessante você falar sobre o endividamento das famílias brasileiras, né? Eu quero te perguntar o seguinte: esse endividamento faz parte dessa engrenagem política e econômica que beneficia poucos?
Eu acho que é muito fácil culpar as pessoas individualmente pelos fenômenos econômicos. É muito fácil dizer que a população brasileira está endividada porque não tem educação financeira e não sabe gastar. Mas com isso a gente perde de vista a oferta desse crédito. A gente tem hoje um sistema de fintechs e de instituições financeiras que faz uma concessão de crédito baseada em algoritmos. E esses algoritmos, curiosamente, eles oferecem o pior tipo de crédito para as pessoas de baixa renda, que é o crédito mais caro da economia, o cartão de crédito e o cheque especial. Pessoas pobres só têm acesso a esse tipo de crédito. Quando elas tentam financiar uma casa, elas não conseguem. Quando elas tentam financiar um carro, elas não conseguem. Mas o cartão de crédito, que chega a uma taxa de juros de 900% ao ano, elas conseguem. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para a oferta desse crédito, para como as instituições financeiras estão concedendo créditos extremamente predatórios. Eu já tive aluna que ganhava R$ 3.000 e tinha um cartão de crédito com limite de 20 mil. Uau. E essa mesma pessoa, se ela for tentar financiar um carro, não vão liberar limite para ela. Então, acho que tem aí uma questão acontecendo por trás dessa concessão de crédito que oferece o pior crédito possível para as pessoas e não permite elas acessarem o crédito que de fato vai mudar a vida delas, como o financiamento de uma casa, como um financiamento no seu empreendimento. E aí você vê muitos empreendedores, por exemplo, usando cartão de crédito para empreender. Só que a gente está falando de um instrumento que chega a 900% ao ano. Eu preciso repetir, porque esse é um dado absolutamente assustador. E é vendido para as pessoas, não, você pode usar o cartão de crédito e parcelar sem juros. De fato, você pode, mas se você atrasar uma semana, o efeito disso é catastrófico. Então, acho que a gente precisa culpar menos as pessoas, até porque, se você olha o padrão desse endividamento, a maior parte das pessoas está endividada com cartão de crédito, e aí você vai ver o padrão desse gasto, as pessoas estão usando cartão de crédito no mercado, no açougue, na farmácia. Não é como se o brasileiro tivesse endividado porque ele está viajando muito, porque ele está comprando roupa de luxo. Eu já vi alguns economistas falando que o problema é a aspiração de consumo das pessoas. Assim, as pessoas só querem comer, as pessoas só querem fazer 3 refeições por dia, as pessoas só querem ter dignidade alimentar, sair do nutricídio que a gente está vivendo. Porque é isso, o Brasil saiu do mapa da fome, mas a que custo também, porque o que eu estou vendo é as pessoas se envenenando com ultraprocessados que custam muito mais barato do que uma fruta in natura, do que um vegetal. Então, assim, tem uma política econômica empurrando as pessoas para uma qualidade de vida péssima. E isso precisa ser questionado. A alimentação é um direito inegociável, moradia é um direito inegociável, saúde é um direito inegociável. Então, a gente precisa de uma economia que esteja a favor disso. Pois é. Agora, por outro lado, Gabi, o salário não sustenta as famílias brasileiras. E isso é muito real. A gente Uhum. sabe que, de acordo com o Diese, o salário mínimo seria mais de R$ 7.000. Isso para uma família com 4 pessoas, né? Eu estou falando de um valor 5 vezes maior, quase, do nosso salário mínimo. Esse endividamento não faz parte de uma estrutura muito maior e profunda nas nossas vidas do que simplesmente a gente chegar no final do mês e estarmos frustrados porque o nosso salário foi embora e a gente ainda está endividado? Então, esse é o projeto neoliberal, esse é o projeto da financiarização da vida. Uma tendência de que a gente comece, por exemplo, antigamente você comprava uma televisão, colocava ela na tomada e assistia. Hoje você precisa comprar a televisão, pagar a internet e pagar os aplicativos dentro da televisão para conseguir assistir o que você quer assistir.
Ou seja, a gente está tendo que pagar por coisas que a gente não pagava antes. Existe até carro que a pessoa compra o carro, mas ela tem que pagar uma assinatura para ter determinadas funcionalidades dentro desse carro. Esse processo é o processo de financiarização, o processo de você transformar em financeira uma questão que não é, uma questão que é de outra ordem. Isso é um projeto econômico que está colocado no mundo todo. Ele é um passo importante do neoliberalismo, que é essa ideologia que prega que a gente precisa ter um Estado mínimo. Então, assim, a gente vive disputa de projeto político no campo da economia. E, principalmente após o impeachment da Dilma, a gente teve um avanço da financiarização e um avanço neoliberal muito grande. Né? A questão do Covid, por exemplo, e do auxílio emergencial, entregou gratuitamente uma base de milhões de clientes para as fintechs, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, os últimos anos, eles provocaram grandes transformações na economia e a gente está começando a lidar com os efeitos disso, com os efeitos da uberização, com os efeitos das mudanças no mercado de trabalho, com os efeitos da inteligência artificial. Na economia, os efeitos eles costumam aparecer com o tempo, não é como que aconteceu uma coisa aqui e imediatamente tudo muda. Alguns efeitos eles acontecem em ondas. Sim. Interessante, a gente está tendo uma conversa de uma economia fácil de se entender. Mas quando a gente olha o noticiário ou ouve, né, na rádio a notícia que chega, por exemplo, sobre inflação, sobre taxa de juros, enfim, umas notícias sobre o dólar, que parecem muito distantes da nossa realidade, Gabi. E eu queria entender como é que você faz para traduzir isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso bolso? Acho que, em primeiro lugar, é um projeto político manter a economia como esse campo inacessível. A economia desenvolveu uma outra linguagem, assim como o campo do direito, que é uma forma de poder. Somente as pessoas que têm domínio dessa linguagem podem, então, opinar sobre esse campo. Então, acho que tem um desejo intencional de que as pessoas não entendam sobre economia para não opinar, para aceitar que as coisas são como elas são e não tem como mudar. E aí, como que eu consigo traduzir isso? Acho que antes de eu tornar economista, a minha escola de política foi o hip hop. Eu aprendi sobre a história econômica do Brasil muito antes de fazer faculdade. Eu aprendi sobre a história de Brasil com Racionais. Eu aprendi sobre a história de Brasil com o movimento negro. Então, eu acho que é essa formação que faz com que seja fácil eu desenvolver uma linguagem que contempla a maioria da população, porque antes de ser economista, eu sou uma mulher negra da periferia, sou uma mulher que cresceu na periferia, em Taboão da Serra, na periferia de São Paulo. Então, eu sei muito bem, por experiência, a realidade de quem está na base. Eu sei a experiência da pessoa, por exemplo, que vê a casa alagando com uma chuva. Eu sei a experiência da mãe de família, da mãe solo, que precisa se virar nos 30 para garantir que os filhos vão comer até o final do mês. Então, acho que é essa experiência, essa construção política, junto ao movimento negro, junto ao movimento de mulheres negras, que me traz essa bagagem. Assim, antes de ser economista, eu sou uma mulher negra e eu tenho uma história e uma cultura que vão amparar quem eu sou. E é essa cultura que é o meu ponto de partida. Quando eu decidi trabalhar com educação financeira, eu comecei a pesquisar e eu só encontrava metodologia europeia. O método austríaco de educação financeira, o método italiano. E eu pensava, gente, mas a realidade dessas pessoas é totalmente diferente da nossa. Se eu for numa quebrada e falar, gente, esse é o método austríaco de finanças, as pessoas vão dar risada da minha cara, porque a economia da Áustria é totalmente diferente da nossa. E foi aí que eu decidi pensar a economia a partir do hip hop, a partir de quem está há décadas denunciando a estrutura econômica do Brasil, a desigualdade do Brasil,
denunciando que o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. Então, eu acho que vem um pouco daí, assim, essa facilidade. E também eu estudei muito Paulo Freire, assim. Quando eu decidi que eu ia falar de economia, eu pensei, poxa, a gente não tem nenhuma matéria de pedagogia econômica, não existe na graduação nem no mestrado uma disciplina que ensine economistas a ensinar. Então eu parei e pensei, cara, quem foi o maior gênio desse assunto de educação? E aí eu fui estudar Paulo Freire, fui estudar Bell Hooks ensinando a transgredir. Eu fui ensinar pessoas que já estavam pensando a educação enquanto um espaço de emancipação e de transformação social. Gabi, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Você acha que ele foi pensado para ser exatamente assim? Com certeza, o Brasil é uma colônia, né? Hum. O país Brasil, ele nasce como uma colônia de Portugal. A gente tem uma independência que é realizada pelo Príncipe de Portugal. E aí, logo em seguida, a gente vai ter uma república que é dominada pelas elites, né, do café com leite. E depois, logo em seguida, a gente vai ter a questão que a gente teve com a ditadura militar. Então é importante a gente pensar que, primeiro, a gente tem uma democracia extremamente jovem. A nossa Constituição Democrática é de 1988. A nossa democracia é extremamente jovem. A gente está se reorganizando de uma ditadura militar que durou décadas e que aprofundou muito as desigualdades sociais, né? Que eles chamaram de milagre econômico, foi um pesadelo econômico para a base da população brasileira que teve que herdar uma dívida de hiperinflação, por exemplo, que assombra a gente até hoje. Então, acho que com certeza o Brasil, enquanto um produto colonial e um produto colonial que tem dificuldade de se olhar e de se reconhecer, durante muitos anos o Brasil, por exemplo, vendeu a ideia de que a gente vive uma democracia racial e não existia diferenciação entre brancos e negros. E aí foi necessário todo um esforço do movimento negro de produção de dados e estatísticas para mostrar que existe um abismo na realidade de pessoas brancas e negras no Brasil. Então, é um país que foi pensado como um projeto de dominação, como um projeto que deveria ser desigual. É um país que conviveu quase 4 séculos com a escravidão e ainda tem resquícios, porque vira e mexe a gente tem uma notícia de uma empregada doméstica submetida a um regime escravo, de um trabalhador rural submetido a um regime escravo. Então, tem uma série de feridas da nossa história que ainda não foram curadas. A gente nunca fez, por exemplo, uma reforma agrária. A estrutura de terra, se a gente puxa os sobrenomes das famílias que receberam a titulação das capitanias hereditárias, a gente muito provavelmente vai achar os mesmos sobrenomes no agronegócio de hoje. Sabe? Então, essa estrutura de capitanias hereditárias, ela ainda segue. Quando a gente pega e vê que existem famílias que estão há 6 gerações no Congresso Nacional, que estão há 5 gerações no Senado Federal. Então, assim, tem uma questão histórica que permanece até hoje no Brasil. Sim. E que tipo de política econômica seria capaz de reverter essa desigualdade no nosso país? Olha, a gente tem muitas propostas para pensar a questão econômica. A desigualdade no Brasil ela é tão profunda que não existe uma resposta simples. Não existe um botão único que a gente aperta para resolver esse problema. Existe um conjunto de etapas e de questões a serem endereçadas. Então, em termos de política macroeconômica, política monetária, a gente precisa de pensar numa política de juros que não onere as pessoas mais pobres. A gente precisa pensar numa política de juros mais baixa. No campo da taxação, o debate sobre a taxação de grandes fortunas, ele é fundamental, porque hoje a gente tem um consumo que é um imposto que é sobre consumo. Então, uma pessoa pobre, proporcionalmente, ela compromete muito mais da renda dela com imposto do que uma pessoa bilionária.
A gente precisa falar de reforma urbana. Existem dezenas de prédios concretados nas cidades do Brasil. Prédios que poderiam ser moradias, que estão devendo anos de IPTU e poderiam se transformar em habitações de interesse social. A gente tem uma necessidade de pensar a reforma agrária e o quanto que a nossa terra ela tem que ser usada prioritariamente para produzir comida e não só soja, milho e as commodities que o mercado agrícola brasileiro vende. A nossa produção agrícola deveria garantir a alimentação do povo brasileiro. Não faz sentido o Brasil importar comida. O Brasil é o maior exportador de carne e já teve tempo da gente importando carne. Não faz sentido nenhum. E por que que importou? Ah, porque vendeu toda a nossa carne, porque o dólar estava alto. E aí o empresário ele prefere vender para fora em dólar e ganhar mais, e ele não está nem aí se a população brasileira vai comer carne ou não. Existem produtores que queimam a safra quando eles têm uma super safra para não baixar o preço, sabe? Então, são muitas coisas que a gente precisa fazer. A gente construiu no ano passado, junto com a Marcha Nacional de Mulheres Negras, um manifesto econômico, que é um documento produzido por mais. A gente ouviu mais de 50 organizações do movimento de mulheres negras em todo o país e mais de 300 ativistas para construir esse documento que sintetiza as demandas do movimento de mulheres negras para a economia. Esse documento ele tem 7 pilares e cada pilar tem pelo menos 5 pontos de endereçamento, que coloca aí pelo menos 35 propostas concretas para transformar a economia brasileira. É um documento que eu recomendo que quem está assistindo, ouvindo a gente, vá buscar. Ele está disponível tanto no site da Marcha das Mulheres Negras, quanto no site do Instituto No Front. E ele é uma declaração, né, de que mulheres negras têm projeto, têm soluções econômicas para esse país. A gente só precisa ser ouvida. Muito bom. E é interessante quando você fala que as mulheres negras têm um projeto de país, porque quando a gente está dizendo isso, eu queria deixar muito claro para a nossa audiência também. A nossa proposta de país é uma proposta de país para todas as pessoas. A nossa proposta de país é para um país menos desigual. É um país que dê mais oportunidades para todas as pessoas, né? Eu sempre insisto nesse ponto, Gabi, para que as pessoas entendam que a gente não está falando de uma proposta das mulheres negras para a população negra, muito pelo contrário. A nossa proposta e o que a gente acredita é um país, é um local melhor para todo mundo, para toda a coletividade. E quando a gente fala uma nova proposta, é porque a gente não é favorável e não acredita nesse modelo que hoje existe. É sobre isso que a gente está falando. E muitas vezes a gente fala, né? Temos uma proposta radical. Por que é radical? Porque a que se apresenta para a gente não é satisfatória. E não é satisfatória para a maioria da população, que incluem as pessoas negras, mas incluem todas as pessoas também. Perfeito. É importante a gente trazer esse ponto também aqui na nossa conversa, né? Acho que com Falar sobre certeza, economia porque é falar sobre todos e todas e todes. com certeza, até porque a gente, né? Por que mulheres negras? Primeiro, porque enquanto mulheres e negras não podemos e não conseguimos separar uma coisa da outra, a gente acaba sendo duplamente atravessada por opressões na sociedade, o que faz com que a gente testemunhe as maiores desigualdades desse país. Nós somos as menos remuneradas, nós somos as primeiras a ficar mais desempregadas, nós somos as maiores vítimas de violência. Então, a gente vê a realidade brasileira de uma ótica que é uma ótica muito específica, e nesse sentido, a gente quer endereçar essas questões não só para a gente, é para todo mundo. Mas aí a gente olha para o nosso Brasil, para a nossa estrutura política de Uhum. hoje em dia. A gente ouviu as propostas que você colocou na mesa no manifesto.
Como é que você pensa na aplicação dessas propostas, considerando essa estrutura que a gente tem hoje? Olha, eu acho que tem 2 caminhos importantes de serem pensados. Tem a questão da via institucional e eleitoral. A gente precisa ter atenção não só no candidato, mas também no partido que a gente está votando, porque existe um negócio chamado lealdade partidária, que vai fazer muitas vezes com que o candidato vote no que o partido mandou e não no que ele pensa. E eu acho que as pessoas não têm muita ideia de como cada cargo tem um poder gigantesco de influência na economia. O presidente, por exemplo, ele vai indicar o ministro da Economia, ele vai indicar o presidente do Banco Central, e isso tem um impacto muito grande. Um governador vai poder, por exemplo, administrar o orçamento do Estado, vai poder fazer cortes na cultura, vai poder fazer cortes em setores que para nós é extremamente caro. O Senado, ele tem um papel de fiscalização fundamental. Então, assim, todas essas instituições, elas vão determinar, por exemplo, qual é a política monetária, qual é a política de investimento do BNDES. Então, acho que tem uma via institucional relacionada a quem a gente vota, quem está representando a gente nos espaços de poder e qual é o projeto político que está colocado na mesa. Do outro lado, você tem uma questão dos movimentos sociais, porque muitas coisas no Brasil, gente, não vão mudar sem pressão social. A política envolve uma correlação de forças. E nesse sentido, o grande capital, ele está em Brasília todo dia. Eles têm lobistas, eles têm os representantes deles que está todo dia monitorando todos os projetos de lei de Brasília para garantir que nada que não seja que seja contra o interesse deles passe. A gente, enquanto sociedade civil, precisa fazer essa pressão, precisa trazer demandas, precisa colocar questões na agenda do dia para que, de fato, essas questões sejam cogitadas. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, assim, pensar a via institucional em quem a gente vota, quais são os cargos, qual que é o projeto político, qual é o projeto econômico, e tem um lado dos próprios movimentos sociais, o movimento negro, o movimento de mulheres, movimento de moradia, movimento de soberania alimentar. Tem um lado nosso que é se apropriar da linguagem econômica e começar a olhar um pouco mais para organizações e estruturas que têm o poder, de fato, de mudar a realidade. O BNDES, por exemplo, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele não é o banco das grandes empresas. E, nesse sentido, a gente precisa demandar fundos de desenvolvimento econômico da população negra, fundo de desenvolvimento econômico da população indígena, quilombola. A gente tem que demandar que esse Banco Nacional de Desenvolvimento invista em quem faz parte da nação, na maioria dessa nação. As mulheres são maioria, a população negra é maioria. Então, assim, reivindicar que um Banco Nacional nos atenda é o básico. Então, acho que tem essas duas frentes. Assim. Gabi, muita gente associa a educação financeira a uma sobra de dinheiro no final do mês. Qual é o grande erro dessa associação? Que o dinheiro nunca vai sobrar, porque a gente tem milhares de possibilidades de gastar dinheiro no nosso dia. Antes a gente tinha aquela coisa de, vou ficar em casa para economizar, mas a pandemia ensinou para a gente milhares de formas de gastar dinheiro sem sair de casa. Então é uma ilusão a gente achar que vai sobrar dinheiro. O que a gente precisa é determinar nossa capacidade de investimento a partir da nossa renda. Então, investimento não é aquilo que sobra no mês, é o que você determinou como um percentual que você tem capacidade de guardar, analisando as suas contas, e a partir daí você vai guardar esse percentual no momento em que o dinheiro cai na sua conta. Não dá para esperar sobrar, porque não vai sobrar nunca. Eu acho que uma outra questão é que as pessoas acham que educação financeira está relacionada à avareza, a ser mão de vaca, a não consumir.
E não é sobre isso, é sobre a gente conseguir navegar dentro desse sistema financeiro, saber, por exemplo, qual é o tipo de crédito que a gente está tomando. Muitas vezes as pessoas elas não fazem a conta, elas pensam no valor da parcela e não faz a conta de quanto vai pagar no total, no final. A gente tem uma cultura de pensar só mês a mês, e se você pergunta para as pessoas quanto você fatura no ano, as pessoas têm dificuldade de pensar porque é essa mentalidade mensalista, né? Então, eu acho que o problema é a gente achar que educação financeira é sobre avareza, é sobre deixar de gastar e perder de vista que, assim, a educação financeira é necessária em tempos de financiarização, em tempos de novos produtos financeiros acontecendo o tempo todo, em tempos de modernização do mercado financeiro, das criptomoedas, tem muita coisa acontecendo, e se a gente não se capacita para lidar com o dinheiro, ele só vai. Pensar em educação financeira é olhar também para o futuro, além do presente? Com certeza, né? Com certeza, eu falo assim que a educação financeira, ela é a contribuição que a gente pode dar também para as próximas gerações. Porque se a gente hoje tem acesso ao ensino superior, tem acesso ao mercado de trabalho, tudo isso é fruto da luta de gerações e gerações para trás. Então a gente também tem que se fazer uma pergunta que é: qual o legado que a gente deixa para as gerações seguintes? O que que eu vou passar a minha vida toda pagando cartão de crédito para o banco, ou eu vou realizar um sonho, ou eu vou investir numa coisa que eu sempre quis? Então, é uma sociedade, uma realidade que puxa a gente para não refletir sobre as coisas. E educação financeira é sobre consciência, tomar consciência do sistema que a gente está inserido e como a gente navega nele. E como lidar com a frustração, hein? Da gente trabalhar, 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 ainda mais com essa precarização do trabalho. A gente se esfola, Gabi, e poucas pessoas conseguem construir um patrimônio. Como lidar com tudo isso? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise estratégica, assim, da situação. Por exemplo, eu sempre falo que quando a conta não está fechando, tem sim o caso de você estar gastando mal, mas no caso brasileiro, a grande maioria das pessoas está ganhando mal. E aí tem uma diferença, porque se o seu problema é que você está ganhando mal e não gastando mal, você precisa pensar em qualificação, você precisa pensar em reinserção de trabalho. Eu acho que assim, a educação, ela de fato, ela é a única porta que a gente tem para garantir a valorização do nosso trabalho. E aí, quando eu estou falando de educação, nem é de educação formal, não é sobre todo mundo fazer mestrado, doutorado, mas é sobre você entender que, eu faço bolo. Certamente tem uma técnica de bolo mais cara que você não conhece. Uhum. Certamente tem um recheio, uma cobertura que você vai sair de um bolo de 200 para um bolo de 350. Então, tem uma questão que é da gente aprender a valorizar a nossa força de trabalho. Isso envolve qualificação, especialização e principalmente um plano de carreira estratégico. E eu acho que quando a gente é criado no modo sobrevivência, sobra pouco ou quase nenhum tempo para pensar estrategicamente. A gente sempre está preocupado com o hoje, o agora, com esse mês. E aí não sobra tempo para pensar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mas o tempo passa que a gente perceba ou não, né? Sempre falo, cara, 2016 foi tão longe assim, faz muito tempo, porque é a mesma distância que a gente tem para 2036. São 10 anos. É verdade. Agora, é impressão minha ou o brasileiro não gosta muito de falar sobre dinheiro? Eu acho que não é uma questão de gostar, é uma questão de a gente não ter uma cultura de falar sobre isso de boa. Geralmente, as conversas sobre dinheiro, elas são totalmente tomadas por brigas, discussões, Problema, dívida. problema. Exatamente. Então, esse assunto, ele geralmente aparece nos momentos de dor, e as pessoas não têm uma cultura de falar sobre isso quando está no positivo.
Até falar sobre isso com companheiro é um tabu. Tem gente que não sabe o quanto o companheiro ganha, tem gente que tem dificuldade de pensar como vai ser o regime de bens. E aí a gente romantiza e moraliza coisas que são de ordem prática. Todo casal que quer morar junto precisa pensar qual é o regime de bens. Todo casal que quer conquistar coisa junto precisa analisar qual é o regime de bens. E isso não é sobre o quanto eu te amo. É inclusive por te amar que eu preciso planejar qual vai ser a nossa sucessão patrimonial. Se acontecer alguma coisa comigo ou com outro, o que acontece com as conquistas dos dois? A gente nem fala. Falar de testamento, por exemplo, é como se você estivesse desejando a morte da pessoa. E não! O testamento, ele é uma forma de garantir que aquele patrimônio não vai ser diluído. Porque quando a gente não tem testamento, quando os mais velhos não falam o que eles querem que aconteça com os bens que eles deixam, a tendência é as pessoas ficar num momento extremamente frágil emocionalmente, venderem aquele bem, divide para todo mundo, fica uma merrequinha que ninguém compra nada mais. Então, assim, a ausência de um testamento, ela empobrece a nossa comunidade, porque as conquistas dos nossos mais velhos vão sendo diluídas no tempo. Todo mundo tem a história na família de uma casa de uma avó, de um avô, que foi vendida, aí dividiu para os filhos, e no final ninguém nunca mais conseguiu comprar uma casa, todo mundo mora de aluguel até hoje. Então, é sobre isso, assim, sabe? A gente naturalizar que essas conversas elas são muito mais para o nosso bem do que para o nosso mal. Falando em comprar casa, ter a sua casa própria faz parte do imaginário do brasileiro. Quanto isso foi construído também na nossa cabeça? Cara, eu acho que é um desejo natural você ter Hum. uma casa própria, principalmente nas grandes cidades, assim, o aluguel, ele ultrapassa o valor do salário mínimo. Assim, a gente está vivendo uma inflação imobiliária por conta dos aplicativos de hospedagem que estão fazendo com que os aluguéis em todos os lugares subam numa velocidade estonteante. A Então, eu pandemia acho também fez que os aluguéis subirem de uma maneira exorbitante, né? Eu lembro bem. exatamente. Então, eu acho que essa questão da casa própria, ela está muito mais relacionada a uma construção de liberdade e de autonomia, sabe? Ter a sua casa ter um espaço de segurança. Ter uma casa digna é uma questão de saúde mental. E acho que quem fala com aquele papo, né, de ai, mas investir é melhor, desconhece a realidade do trabalhador brasileiro que não vai ter R$ 500 mil para deixar aplicado para viver do rendimento. Então, e outro assunto fundamental dentro dessa conversa é o envelhecimento, né? O sistema previdenciário do Brasil, ele enfim, ele é como ele é. Quem se aposentou, se aposentou. Quem não se aposentou, não vai se aposentar mais. E o valor de quem se aposentou também é um valor insuficiente para pagar um aluguel. Então, assim, se a pessoa chega na aposentadoria sem casa própria, ela fica numa instabilidade, numa insegurança financeira muito grande, porque pode ser que a aposentadoria não dê para pagar o aluguel e aí gera dependência. Então, acho que a questão da casa própria, ela tem um sentido lógico muito importante. Gabi, para a gente fechar, qual foi a maior lição que você aprendeu na sua vida de economista? Olha, na minha vida de economista, eu Hum. aprendi que quem fala que as mulheres são descontroladas com dinheiro desconhecem a realidade das chefes de família no Brasil. Porque eu acho que são as melhores administradoras que a gente tem nesse país, são as mulheres chefes de família. Elas precisam, muitas vezes, ganhando 30%, 40% menos do que homens, administrar famílias inteiras, administrar a inflação, administrar o lar. E esse, assim, para mim é um aprendizado muito importante, assim. Sempre que as pessoas começam com essas piadas de ai, as mulheres são descontroladas, eu falo, cara, você desconhece a realidade de uma mãe solo que sustenta os seus filhos ganhando 2 salários mínimos. Você não sabe do que você está falando. Total. Me conta algo que você teve que desconstruir também, vai? Que eu tive que desconstruir Uhum.
Eu tive que desconstruir a ideia de que pra gente ter alguma coisa na vida, precisa ser via dívida. Eu cresci ouvindo isso, eu cresci vendo minha família com aqueles carnês, aqueles boletos, aquelas prestações infinitas. E de fato foi a realidade deles. Eles só conseguiram conquistar várias coisas, geladeira, móveis, a partir do parcelamento. Só que conhecer o mercado financeiro me ensinou que isso não é verdade. Antigamente, de fato, para você investir, você tinha que ter um volume grande de dinheiro. Hoje a gente tem investimentos a partir de R$ 10, a partir de R$ 5. Então, eu desconstruí essa ideia de que o mercado financeiro é para poucos. Tem lugar para todo mundo e a gente pode organizar nossas conquistas de um jeito bem legal, que é recebendo juros e não pagando, Ou né? seja, juntando para comprar. Exatamente. Demora um pouquinho mais, mas também você fica sem dívidas. Exatamente. Exatamente. E mais, você vai ter desconto, porque quando você compra uma coisa à vista, seu poder de negociação é outro, né? Perfeito. Então, eu aprendi que tem um lugar, sim, onde a gente pode construir autonomia financeira, onde a gente pode investir para o futuro, onde a gente pode realizar os nossos sonhos, que não dá para viver num modo automático de pagar boleto. Parcelas e boletos que não É, deixam a gente dormir. É uma loucura, é. Gabi. Eu falo sempre isso para as minhas cachorrinhas. A vida de vocês é boa porque vocês não têm boleto para pagar. Por isso que o sono é tranquilo e profundo. Porque é complicado, Gabi, administrar tudo isso, essa estrutura, né, de crédito fácil, que favorece compras, que favorece o consumo, os tributos que a gente paga, muito mais do que os ricos, que é outro absurdo do nosso país, sabe? Então, tem toda uma estrutura também que não é favorável, mas foi importante a gente falar sobre educação financeira, sobre patrimônio e essa nossa busca incessante, né, por uma vida digna. A gente não está falando aqui de nada demais, a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, morar bem. São direitos básicos, né, para todos nós Perfeito. brasileiros. Gabi, foi um prazer te receber aqui no 3P. Obrigada, viu? Adorei nosso papo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal essa conversa. Eu amo falar de economia, popularizar esse universo. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho é @Instituto no Front no Instagram, @Gabriela no Front. E seguimos na construção de uma nova economia com novos pensamentos, novos valores, uma economia que a vida esteja acima do lucro. Esse é o meu desejo. Ela já está em construção. Um beijo para você. Gratidão, viu? Tchau, tchau. Olha, o Despertar 2026 vem aí! Essa é a terceira edição do evento que vai reunir as vozes mais potentes da nossa sociedade. São artistas, intelectuais, educadores e toda a nossa comunidade do ICL que vai estar junta e reunida em 2 dias aqui em São Paulo. E eu tenho ingressos disponíveis para você, ainda com preços acessíveis. Então, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então acesse o link aqui no nosso chat. Serão 2 dias, 19 e 20 de setembro, aqui em São Paulo. Eu estarei por lá e confesso para você, eu tô doida para acompanhar a palestra da filha de Muhammad Ali. Vem comigo. Muito obrigada pela sua companhia e na semana que vem o 3P está de volta e você sabe, toda quinta-feira ele é inédito às 6:30 da noite. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.